Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso treinamento do Microsoft Excel. Nessa nossa videoaula estaremos abordando um assunto que foi sugestão inclusive de um dos nossos alunos, o Danilo Campana, onde ele pede que a gente resolva um problema. Como é que eu posso fazer o ajuste de data de vencimento de boletos? Existem boletos que são emitidos, ou prazos de pagamento que são emitidos, e na maioria dos casos eles ocorrem aos finais de semana. E como é que eu cuido disso para fazer com que o vencimento seja postergado nos pagamentos normais ou seja antecipado para o caso de pagamentos que se referem a impostos? Ou como eu também posso, dentro do Excel, com um flag, fazer esse tipo de definição. Vamos estar olhando como é que o Excel pode efetivamente tratar e fazer esse tipo de atividade no nosso dia a dia. O arquivo de referência que estamos utilizando nessa nossa videoaula é o vencimento.xlsx, que se encontra na sua área de trabalho. Vamos lá. Data de vencimento. É muito comum nós utilizarmos o conceito do Excel e fazermos a solicitação do vencimento de um determinado pagamento para um número de dias. E muitas das vezes isso acaba acontecendo de ele ocorrer num final de semana. E as pessoas que fazem a geração desse tipo de boleto, ou que fazem a definição desse tipo de data, não têm o devido cuidado ou atenção a respeito disso. E que acaba gerando muita confusão. Boletos agora, principalmente, têm que ser registrados e no caso do registro, nem muitos deles aceitam o pagamento a posteriori no dia subsequente, enfim, acaba gerando muita confusão para isso. E também atrapalha a questão da programação de pagamento e confunde o fluxo de caixa, porque você não tem como definir uma data exata de quando aquele valor efetivamente estará sendo apropriado no seu dia a dia de trabalho ou no fluxo de caixa da sua empresa. Como é que nós podemos estar resolvendo isso? Existem diferentes formas de nós fazermos esse trabalho. Inicialmente, você pode carregar, por exemplo, o boleto com prazo de vencimento de 30 dias utilizando a função DataM. A função DataM ela disponibiliza o pagamento 30 dias após a data que você estiver utilizando como referência. É só marcar a data de hoje e indicar o número de meses que você deseja, que você já tem esse tipo de valor. Isso é muito útil, por exemplo, para ser utilizado com parcelas de pagamento, que é inclusive o exemplo que nós estaremos utilizando nessa nossa videoaula. E os finais de semana, você deixa isso ao cuidado do dia de trabalho. A função dia de trabalho, ele disponibiliza para você, lembrando, tem uma videoaula, inclusive, gravada, disponibilizada com a função dia de trabalho, onde ele indica para você, a partir da data definida, mais um determinado número de dias, quando é que você deseja que, em dias úteis, que aquela data ocorra, onde ele elimina automaticamente os finais de semana e os feriados de uma lista que você deixa disponibilizado. Nessa nossa pasta de trabalho, ali nós temos uma lista de feriados que vai até 2030, feriados nacionais, outros que você pode estar incluindo também, feriados estaduais, municipais, ou a seu critério, para que você possa controlar esse tipo de atividade. E aí você consegue controlar os diferentes pagamentos que você precisa de fazer, pagamentos em geral, e os impostos. Lembrando que o pagamento em geral tem uma regra, você posterga o pagamento caso ele ocorra no final de semana ou no feriado. E o caso dos impostos, você precisa de antecipar esse pagamento. É uma regra draconiana, penso eu, não é correto, não é justo, deve ser igual para todo mundo, mas é a regra do jogo. E vamos lá. E vamos ver um exemplo de como é que a gente pode estar fazendo esse tipo de tratativa na nossa pasta de trabalho. Na nossa pasta de trabalho de exemplo, vencimento, nós temos aqui a planilha onde eu tenho as parcelas, e nós vamos ver isso mais ou menos como funciona. Vamos ver mais ou menos? Não. Veremos em detalhes como isso funciona, mas antes disso eu quero mostrar para vocês aqui na planilha feriados. Aqui na planilha feriados nós temos uma lista de feriados que começa ali em janeiro de 2000, tem os feriados principais, né? Ano Novo, Carnaval, Sexta-feira Santa, feriados móveis, Tiradentes, Páscoa, etc. E ele vai com essa lista de feriados até 25 de dezembro de 2030. Caso você queira acompanhar melhor a questão de feriados e como isso acompanha o seu dia a dia, acesse esse site.
timeanddate.com/holidays, onde você tem feriados do mundo todo, indicando país a país. Os feriados principais ou os feriados nacionais estão todos indicados nesse site, onde você pode buscar caso você queira ou precise fazer contas, trabalhe, por exemplo, com relação a procedimentos de importação, exportação, comércio exterior, qualquer outro tipo de atividade que você precise fazer envolvendo outros países. Você tem a lista completa dos feriados ali. Só fazer um pequeno ajuste aqui. Vou diminuir um ponto aqui no intervalo, para que o endereço fique claro aqui no intervalo que nós disponibilizamos, ok? Muito bem. Então, voltando agora aqui para parcelas, nós vamos começar a fazer a organização disso. O primeiro passo, vamos fazer a organização aqui, indicando o número de parcelas. Nós temos a data base, vamos usar como referência 7 de dezembro de 2015, e temos as parcelas que nós vamos indicar. Parcela 1, parcela 2, seleciono esse intervalo e arrastamos para que eu possa fazer aqui 12 parcelas. Tá bom. E eu tenho aqui o indicativo das parcelas onde nós vamos fazer o controle. Vamos aproveitar que esta parcela está indicada aqui, nós vamos usar esse próprio número de parcela para indicar o número de meses que nós queremos avançar com isso. Mas para não deixar essa numeração assim simples, vamos cuidar disso através de um recurso simples de formatação, onde aqui no personalizado nós vamos pedir que ele use o indicativo parcela, espaço em branco, fecha aspas, e vamos indicar aqui o 00. Com isso, ele faz o indicativo me dizendo qual é o número da parcela, e isso vai de 1 a 12. Lembrando, nesse nosso caso aqui, nós estamos indicando e estamos usando somente o número. O texto que foi colocado adicional não foi digitado, é só uma apresentação de formatação. Temos videoaula de formatos especiais onde nós indicamos isso com detalhe. Mas vamos lá. E aqui nós temos o indicativo do vencimento padrão, onde nós vamos usar a função DataM para isso. E a DataM me indica o número de meses à frente da data de referência que eu desejo fazer esse tipo de apontamento. Lembrando que aqui eu tenho uma célula com essa nossa base, com essa nossa informação de data inicial, e que nós chamamos essa célula de data base. Temos ela indicada aqui, e agora nós vamos fazer a construção da fórmula propriamente dita. Sinal de igual. Caso você tenha alguma dúvida, temos os assistentes, temos lá DataM, e ele nos indica, retorna o número de série, ou seja, uma data, que a partir do número indicado de meses, antes ou depois da data inicial. A nossa data inicial, a nossa data base. Se eu quero o número de meses a posteriori, o número de meses é positivo. Caso eu queira retroceder, o número de meses é negativo, e eu acompanho e faço o indicativo dessas informações. Vou lá fazer o indicativo dizendo a nossa database, a célula de referência à database, que está em C4, ponto e vírgula, e nós vamos fazer o indicativo aqui, indicando o número de meses para B7. Ele já traz o formato da célula de origem, que nós utilizamos como database, automaticamente. Duplo clique, ele busca a referência dos dados na coluna da esquerda, que são os meus 12 meses, para fazer o preenchimento. E aqui eu tenho o indicativo 7 de dezembro, um mês depois é o indicativo disso, 7 de janeiro, será uma quinta, parcela número 2 será no dia 7 de fevereiro de 2016, um domingo, e assim sucessivamente. Muito bem. Aqui é o que normalmente nós fazemos e é onde nós temos os nossos problemas, como nós havíamos reportado a vocês. No caso aqui, o pagamento do dia 7 de fevereiro. É um domingo. Ele deveria estar me apontando o pagamento para efeito de organização, fluxo de caixa, desembolso de valores, recebimento, etc. Ele deveria estar me indicando o dia subsequente, dia 8 de fevereiro de 2016. Mas não é o caso. Como é que eu faço para que ele trabalhe dessa forma? Para isso, nós vamos estar utilizando uma outra função no Excel para que ele possa nos auxiliar nisso. Vamos estar utilizando o database como referência para isso. Vamos ignorar esta coluna padrão.
que nós definimos aqui, ela estará aqui para efeito só de comparativo, para que possamos entender como é que isto trabalha. E vamos fazer a montagem dessa nossa fórmula. Sinal de igual, dia trabalho, onde ele nos indica, ó, retorna um número de série, ou seja, uma data, antes ou depois do número específico de dias úteis. Onde eu faço esse tratamento. Mas como assim dias úteis? Eu vou fazer a referência da data e vamos fazer uma brincadeira trazendo um para trás e avançando um, para que ele possa fazer o indicativo. E mais embaixo eu explico isso para vocês com mais detalhe, a lógica do que nós estamos querendo fazer aqui. Muito bem. Dia trabalho. É essa função que eu vou utilizar. Qual é a nossa data inicial? Muito bem. A data inicial eu poderia estar utilizando essa data que eu tenho aqui ao lado como padrão. Mas eu não estaria utilizando. Eu vou remontar a fórmula para que, quando vocês fizerem esse tipo de trabalho, vocês não precisem de criar uma coluna adicional ou desnecessária com esse data padrão. Então, nós estaremos fazendo indicativo dizendo que a data inicial dele será o quê? Estaremos utilizando novamente a função data_m para que ele me faça o indicativo e eu digo para ele, olha, a minha data inicial é a data base, ponto e vírgula, e eu faço o indicativo do número de meses. O número de meses estou atrelado ao número da minha parcela. Ok? Muito bem. Nesta condição, eu vou fazer o quê? Ao fazer esse tipo de marcação, o Excel se encarregará de fazer o indicativo e apontar o número de dias úteis para isso. Mas eu não quero exatamente o número de dias úteis. Eu quero, porque isso é uma data corrente, eu quero que ele faça isso corrido. E para fazer esse tipo de ação, eu vou pedir que ele retroceda um dia e avance um. É meio estranho isso, mas a linha que eu tenho aqui embaixo, nós vamos conseguir entender isso daqui um pouco melhor. Por quê? Ao pedir para ele retroceder um e avançar um, ele está retornando um dia e vai procurar qual é o dia útil subsequente que existe imediatamente após essa condição de vencimento. E se for no domingo, ele vai retroceder para o sábado. Pedindo para avançar um, ele jogará automaticamente para o próximo dia útil subsequente, que pode ser a segunda-feira, se não for também um feriado, como nós vamos ver em algumas situações aqui nessa situação. Então, nós vamos pedir aqui o menos 1, ponto e vírgula, que eu indico o número de dias que eu quero avançar. Aí eu faço o indicativo de 1, ponto e vírgula, e por último eu removo os feriados que eventualmente existir dentro deste intervalo. Mas não, e um ponto importante que eu gostaria de destacar para vocês, esses intervalos que ele removerá será somente deste intervalo do data_m, e não efetivamente do intervalo como um todo, ou seja, desde a minha database até agora. E sim somente ao definir a minha database, mais 30 dias no caso, que é a primeira parcela, ou 60 para a segunda, é a partir disso que ele vai definir se tem intervalo só naquele intervalo justo de datas ali. E eu faço isso através do F3, pedindo que ele aplique aqui a questão dos feriados. Fecho parênteses e Enter. A data aqui disponibilizada, vou aplicar o formato. Eu tenho aqui disponibilizado e podemos observar que no primeiro dia bateu. E o que ele está fazendo como tratativa dos demais? Podemos observar, aqui ele avisou que caiu no domingo, trocou para uma segunda. Aqui ele indicou que era um sábado e moveu isso automaticamente para a segunda, dia 9, que é o primeiro dia subsequente. E nós temos lá um indicativo e trazendo todas as informações que nós temos ali. E para efeito de curiosidade, nós vamos entrar na nossa lista de feriados ali e vamos indicar o dia 8 de fevereiro de 2016 como um feriado. Olha o que acontece. Essa lista de feriados eu não preciso colocar em ordem sequencial ou em ordem crescente ou cronológica. Em qualquer um dos cantos que eu colocar aqui é o suficiente. Então eu vou indicar aqui 8 de 2 de 2016. Fiz o indicativo disso, volto aqui para parcelas e eu tenho o indicativo. E ele já pulou para quarta-feira. Por quê? Muito provavelmente a terça, dia 9, foi feriado de carnaval. Vamos conferir? 2016. Em 2016, carnaval ocorreu no dia 9 de fevereiro, numa terça-feira. Por isso que ele já empurrou não para terça, e sim para a quarta,
automaticamente. Então, só voltando aqui para o nosso intervalo e procurando explicar o que nós organizamos com isso, eu vou tirar aqui a função, vou pedir para copiar e deixá-la disponibilizada aqui. Com isso, nós colamos a função aqui. Vamos deixá-la no tamanho um pouquinho maior, para que a gente possa fazer uma visualização. Muito bem. Fiz o indicativo disso na quinta-feira. O vencimento é na quinta. Então, ele vai olhar este procedimento aqui e vai definir, bom, a minha data M, data base, no caso aqui, B8, que nós estamos assumindo, ou B7, que é no caso aqui para quinta-feira, ele está me pedindo que eu postergue isso 30 dias, ou seja, um mês à frente. Então, ele fez a definição disso. Bateu aqui, muito bem. O dia trabalho está pedindo que ele faça essa data definida menos um. Ele trouxe um dia para cá. E mais um. Trouxe o dia de novo para cá. Definiu, não tem feriado, é dia útil, não tem salto para isso? Ele deixou e colocou isso exatamente definido na quinta-feira. E no nosso caso aqui do domingo, ele fez o cálculo, ele fez a definição, calculou e disse que o data M seria um domingo. Ele aqui deixou aqui disponibilizado. Muito bem. Menos um, ele trouxe a informação disponibilizada nessa condição, vamos até pintar aqui de amarelo, tá ok? E ele deixou disponibilizado aqui nessa data. Muito bem. Vamos fazer a indicação de um dia a mais aqui, para que ele possa trazer. Legal. O que ele faz ali quando eu peço o menos um? O menos um eu pedi que ele trouxesse essa informação para essa data, que foi o sábado. Ok. E ele ali definiu. Agora eu estou falando para ele, muito bem, dia trabalho, a partir dessa minha database, eu quero que você me indique qual é o próximo dia útil. E ele foi trazendo para cá, ele trouxe para cá. Segunda-feira foi um dia útil? Ele foi lá na lista? Não. Dia 8 foi um feriado. Terça também foi um feriado. E ele veio disponibilizar a informação aqui na quarta-feira. Com isso, a gente consegue fazer esse tipo de movimentação. E como é que eu faço na situação em que eu quero fazer a antecipação disso? O procedimento é muito parecido. Sinal de igual, dia trabalho, onde nós vamos fazer o indicativo de qual é a minha data de partida. Relaciono, tenho um indicativo aqui e peço para ele a referência dos meses. Ou quantos meses à frente eu quero isso. Fecho. Aqui eu vou inverter o sinal nessa condição. Aqui eu vou pedir que ele faça o indicativo desta informação somando um dia. Ao fazer a soma de um dia nesta condição, ele já me disponibiliza a informação para que eu possa pedir um dia à frente. Ponto e vírgula. Mas como eu preciso fazer um indicativo de antecipação disso, eu vou solicitar que ele me indique qual é o dia imediatamente anterior. Menos um. Se isso for um dia útil, ele vai avançar um dia, retorna para o dia útil e vai fazer com que o vencimento ocorra efetivamente naquela data. Caso ocorra no final de semana ou em alguma outra condição, ele me apresenta isso também. Ponto e vírgula. E aqui eu indico F3, a minha lista de feriados. Fecha parênteses e tenho lá disponibilizado. Vou usar o pincel, aplico o formato aqui e duplo clique na alça de preenchimento e já tenho ali o resultado. Muito bem. O vencimento normal seria no dia 7. Se eu for postergar isso, levando em consideração os feriados, ele leva isso para o dia 10 de fevereiro. Em se tratando de imposto, eu preciso de fazer a antecipação disso e eu tenho o dia vencendo aqui no dia 5 de fevereiro. E eu tenho as datas aqui organizadas. E a lógica de funcionamento desta outra fórmula é exatamente a mesma como essa que nós explicamos aqui há pouco para vocês. E, conforme o pagamento, você pode estar fazendo algum outro tipo de complemento para isso. Bom, e agora nós vamos fazer a inclusão de um controle só para que facilite e nós possamos ver automaticamente esse tipo de troca que nós estaremos fazendo aqui. Nós vamos até a guia desenvolvedor e nós vamos pedir aqui para fazer a inserção de uma caixa de grupo. Ao fazer o indicativo da caixa de grupo, desenhamos a caixa de grupo aqui, temos ela disponibilizada aqui, vamos solicitar o indicativo do texto que fará parte dele. Tipo de
pagamento. Ok? Temos ele ali definido. E agora nós vamos pedir para fazer a inserção de Option Bottom. Nós vamos fazer indicativo que isso daqui é um pagamento de... Podemos classificá-lo inicialmente como despesas, tipo de pagamento de despesas, ou então um outro pagamento que nós podemos estar fazendo aqui, através do botão também, indicando que isso daqui é pagamento de impostos. Muito bem. Eu tenho ali definido e agora eu preciso de fazer um indicativo dizendo para ele, no formatar controle, que a resposta desses option buttons aqui, nós estaremos indicando, por exemplo, aqui nesta célula. Eu normalmente costumo deixar num lugar oculto, mas nesse nosso caso aqui eu vou deixar isso visível para que a gente possa ver o resultado acontecendo. Ele vai colocar o resultado disso, muito bem. E ao selecionar, ao fazer o indicativo aqui, se eu pedir despesa ou se eu fiz o indicativo de imposto 1 ou 2. E ali eu tenho o resultado disponibilizado. Se for despesa, é o tipo 1, se for imposto, tipo 2. E aqui na célula, embaixo, nós vamos fazer o indicativo da função escolher. Em função do resultado que nós temos aqui disponibilizado, nós vamos fazer o indicativo para ele do quê? Dizer para ele que se ele fizer a opção 1, nós vamos usar o número 1. E se ele fizer a opção pelo 2, nós vamos estar utilizando, que são os impostos, eu vou fazer o menos 1. A função escolher, em função do que nós estivermos selecionando naquele item, ele vai me dará um índice, que eu vou utilizar como um fator de multiplicação para esse meu trabalho. Olha lá, se for despesa é igual a 1, se for impostos é igual ou vai fazer a definição do menos 1. E aqui no conforme pagamento, que eu poderia fazer isso não necessariamente desta forma, mas utilizando a função C, indicando se você escolheu despesas, utilize a fórmula desse jeito, se você escolheu impostos, você faça desta forma. Eu estou mostrando aqui uma forma diferente de nós estarmos fazendo esse tipo de trabalho. Então nós vamos fazer o indicativo e nós vamos pedir lá a montagem dessa condição. Um outro detalhe importante, eu esqueci de fazer o apontamento, e aqui nós vamos fazer o indicativo de chamar isso aqui de status. Ok? Essa célula está chamada de status. Então nós vamos lá e agora nós vamos fazer a montagem da nossa fórmula. E nós vamos indicar como foi feito nos anteriores. Dia trabalho, onde nós vamos pedir data M de quem? Da referência que nós temos aqui, que é a nossa database, ponto e vírgula, e a referência do número da minha parcela. Aqui eu faço o indicativo, pedindo para ele que ele faça isso daqui, menos 1. E aqui eu vou fazer o complemento, vezes o indicativo de status que nós temos indicado aqui. Legal? Como é que isso daqui funciona? Se for despesa, menos 1 vezes status continua sendo menos 1. E se isso for imposto, será menos 1. Menos 1 vezes menos 1, ele converte em 1 e ele vai fazer o processo do antecipado. Ponto e vírgula. E aqui eu faço o indicativo da variação. Eu faço indicando para ele. Acrescente 1 multiplicado novamente pelo status. O status do meu tipo de pagamento. Isso tudo de novo, F3, você leva em consideração a minha lista de feriados. Tenho lá disponibilizado, página inicial, vamos para o pincel, clicamos aqui e nós temos a informação ali disponibilizada. Muito bem. Se isso daqui são informações ou dados referentes a pagamento de impostos, nós temos que antecipar e as informações baterão com esta coluna. Não, isso daqui não é imposto, isso daqui são despesas. E nós temos a referência ali montada para isso. E para que a gente possa entender como é que isso aqui funciona, vamos incluir outras datas, vamos alterar as datas aqui, por exemplo, 30/1 de 2018. No dia 30 de janeiro de 2018, 30 dias após, lembrando, no caso aqui,
nós estamos falando de 30 dias, mas fevereiro não tem, então o Excel considera, neste caso, o prazo um mês depois, o dia 28 de fevereiro, e ele indica nessa condição. Olha lá, sexta-feira, foi postergado isso para uma segunda, dia 2, porque com certeza sexta-feira, dia 30 de março, está com cara de ter sido Semana Santa. Vamos lá ver? 30 de março de 2018. Sexta-feira Santa foi dia 30 de março, por isso que ele jogou isso daqui para frente para segunda-feira. E, como se tratava de um imposto, ele antecipou para o dia 29 de março. Foi a mesma informação aqui disponibilizada. Se eu trocar para cá, aquela coluna ele me traz novamente ali. Então, com isso, nós conseguimos organizar e fazer com que essas datas ocorram da forma que me for mais conveniente. Voltando para o nosso PPT. O aprendizado dessa nossa videoaula, aprendemos como ajustar a data de vencimento dos pagamentos, respeitando, no caso, finais de semana ou feriados, que com isso nós deixamos melhor organizado o nosso fluxo de caixa e facilitamos o trabalho de quem vai estar recebendo os boletos ou os prazos de pagamento nessa condição. E podemos, inclusive, fazer nessa situação diferenciação de pagamentos normais e de pagamentos impostos. E a aplicabilidade disso que nós temos ali no nosso dia a dia. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima videoaula.